Boa tarde, tudo bom? Você já fez reunião de oração com crianças? Mas reunião de oração de verdade? Então, eu quero compartilhar um pouco sobre isso. Uns 15 anos atrás, mais ou menos, talvez até um pouquinho mais, eu estava lendo a história de Jó e o versículo 12, se não me engano, do capítulo 42, me chamou muito a atenção, porque ele fala assim: Deus mudou a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. E aquilo parou, fez uma pausa no meu coração e eu fiquei pensando, falei, gente, a gente não ensina as crianças a orarem pelos seus amigos. E a gente ensina as crianças a buscarem bênçãos de Deus e orar por si, pelos seus pais, né? Mas aqui está dizendo que a sorte de Jó mudou quando ele orou pelos amigos. Existe uma coisa muito importante na intercessão, na oração pelos outros. E aí eu comecei um movimento de crianças intercedendo umas pelas outras, né? Comecei a fazer um movimento nessa direção. Paralelo a isso, eu conheci o projeto Royal Kids. Inclusive, ele é um projeto ativo ainda. Se você quiser mais informações, procura no Facebook pela pastora Cláudia Guimarães e procura também pela pastora Nil, de São Paulo, tá? E o Royal Kids é um projeto de intercessão, crianças intercessoras. Me marcou muito porque eu descobri que haviam crianças que não tinham absolutamente nada na Índia que estavam orando pelo Brasil. Aquilo me marcou muito e nós nunca oramos pela Índia. Então, nesse projeto, a criança aprendia a orar pela igreja, pela família, pelo Brasil. Ninguém ora pelo Brasil, quase, nos ministérios infantis. E por um país da igreja perseguida. A criança recebia uma bandeira de um país e aquele país virava o país para ela interceder. E a gente começou com esse projeto, eu com as minhas crianças, e foi uma bênção. E uma outra coisa que eu logo introduzi foi a criança aprender a agradecer, a louvar a Deus pelas coisas. Então eu ensinei a eles uma musiquinha que a gente cantava no início, que era eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. E aí a gente cantava isso e duas crianças falavam por que elas louvavam a Deus. Cantava de novo, outras duas ou três, e assim ia até completar a roda. No início, o que a primeira falava, todas repetiam. Depois não, depois elas começaram a agradecer por coisas diferentes, a dizer que louvavam a Deus por coisas diferentes. E aquilo era muito gostoso. Nessa reunião que eu fazia, você não orava em nenhum momento por você mesmo. No final da reunião tinha um momento que você fazia um pedido de oração e a pessoa que estava do seu lado orava pelo seu pedido. Então, era uma coisa muito diferente, não tinha oração em causa própria, né? Algum problema com isso? Não, mas é introduzir uma coisa diferente para as crianças. O tempo foi passando e eu continuei estudando, buscando de Deus, e eu comecei a perceber uma coisa. As crianças, quando elas vão para a igreja, muitas vezes é realmente só uma continuação do que elas vivem. Então, as crianças passam a semana sendo super estimuladas visualmente, audivelmente, aquela coisa coloridíssima, sem descanso, né? Estimula, 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 faz pular, gasta energia, porque de noite tem que dormir. E a criança nunca está em silêncio, nunca está em paz com ela mesma, né? E, inclusive, a gente vai ver, por exemplo, você vai ver um filme hoje, acabaram com a nossa paz, porque você vai ver um filme, se tiver um barquinho no meio do lago, alguém vai cair no lago, vai pular um bicho dentro do barco, a coisa nunca vai acabar bem. Então, a criança quer estar sempre de olho aberto, porque ela tem que ver. A vida é ver. E, especialmente, ver se vem algum perigo. Então, coisa muito difícil hoje é você fazer uma criança se acalmar na presença de Deus. Mas você, quando orar,
entra no seu quarto e o pai que está em secreto vai te ver. Não é assim? A criança não tem esse momento de silêncio. Ela não tem isso. E eu falei, gente, quando a gente está falando e alguém está falando junto com a gente não escuta. Então, como que uma criança vai escutar Deus se ela nunca está calada? Aí, estudando, estava eu lá, lembrando do que eu falei sobre histórias que não são relevantes quando nós somos pequenos, né? Uma história que toda criança conhece, Samuel. E Samuel, para mim, é muito relevante por dois aspectos. O primeiro, porque ele tinha a roupa certa para estar na igreja, que a mãe dele levava todo ano para ele. Ele conhecia todos os rituais da igreja. Ele sabia tudo o que ele tinha que fazer, onde colocar o quê. Ele sabia tudo. Mas quando Deus falou com Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Da mesma maneira, outra coisa que me chamou a atenção foi que quando Deus falou com Samuel, Samuel não estava distraído. Samuel não estava correndo, Samuel não estava pulando, Samuel não estava conversando. Samuel estava deitado na presença de Deus, naquele momento em que você está ali indo dormir. Ou seja, não tinha nada distraindo Samuel. E eu comecei a pensar que talvez tivesse alguma coisa assim para as crianças também. E eu entrei num desafio. Fazer as crianças primeiro ficarem de olho fechado. Ai, que luta! Mas elas começaram a ficar. Fazer um relaxamento. E aí primeiro elas conseguiam ficar 1 minuto, depois 2 minutos. Chegou um tempo que elas ficavam 20 minutos e eu tinha que chamar elas de volta. A gente fazia todo um trabalho de relaxamento mesmo, de entrar num estado assim de relaxamento total, de esvaziamento da mente, de descanso da mente. E aí você vai lembrar daquele dito popular, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então hoje eu vou te ensinar um ditado novo. Mente vazia, casa de quem eu quiser. Então, se uma criança esvazia sua mente, seu coração, dos seus pensamentos, dos seus medos, das suas angústias, das suas tristezas, num ambiente preparado para a presença de Deus, as coisas que acontecem são tremendas. A ponto de um dia uma amiga minha me ligar, porque os filhos dela, no meio do dia, pararam de brincar, deitaram na rede para ficar na presença de Deus. Ela disse que tomou um susto, porque estava maior barulheira, de repente, silêncio. Silêncio em casa que tem menino é suspeitíssimo. Chegou lá, estavam os dois deitados na presença de Deus. Falaram que queriam fazer de novo, porque tinha sido muito bom. Deus tinha tocado o coração deles. Então, a criança tem sim capacidade de ficar relaxada na presença de Deus e ser tocada profundamente pelo Espírito Santo. Um testemunho que me impactou muito foi de 2 menininhas que toda vez na hora de fazer o pedido de oração, pediam para o pai parar de beber cerveja. E eu jamais mexi no pedido de oração que uma criança fez. O que ela falasse, da maneira que ela falasse, fosse para orar pelo unicórnio, a gente ia fazer exatamente aquilo, porque era o que ela queria. E aí, então, essas menininhas, toda reunião, era orar para o pai parar de beber cerveja, orar para o pai parar de beber cerveja. E aí um dia, elas saíram da reunião, chegaram em casa e a mais velha falou para a mãe assim, mãe, nós não vamos mais orar para o papai parar de beber cerveja. Aí a mãe ficou preocupada, falou, gente, será que elas estão perdendo a fé? E aí ela falou assim, não mãe, nós vamos orar para o Espírito Santo tocar o coração do papai. Muito mais profundo, muito mais profundo. E eu quero dizer de todo o meu coração, eu não tive nada a ver com esse pedido. Foi mesmo o Espírito Santo tocando no coração dessa criança. Eles também aprenderam a interceder pelo nosso país, colocavam uma bandeira no chão e eles se jogavam sobre aquela bandeira, nunca de maneira política. Nós nunca oramos para que Deus tirasse ou colocasse alguém, mas para que Deus colocasse a mão dele sobre a nossa nação, que nos ensinasse a cuidar do nosso país, a amar, respeitar o nosso país.
tivemos experiências fantásticas de oração aqui. E eu queria te convidar a entrar nesse mundo de oração com as crianças, porque quando elas começam a orar, o diabo, coitado, fica perdido, porque quando a criança fala, o diabo cala, lembra? E isso é uma coisa que você percebe claramente quando você tem momentos de adoração. Nós fizemos uma vez uma vigília com as crianças, oramos com elas de 7 da noite a 11 da noite, ininterruptamente, e a gente ia mesclando oração pela nação, oração pela igreja perseguida, oração pelas famílias, oração pelos amigos que estavam precisando, oração uns pelos outros, momentos de adoração, adoração espontânea, adoração todos juntos. Foi uma noite inesquecível, inesquecível. Me marcou muito uma menininha que estava lá e o pai dela estava preso. E o pedido de oração dela não foi que o pai saísse da cadeia. O pedido de oração dela foi que o pai conhecesse Jesus. E o testemunho é que o pai conheceu Jesus e não muito tempo depois ele recebeu a condicional. Então, quando a criança ora, há muito poder. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre as coisas lindas, tremendas que eu vi acontecerem em momentos de oração com as crianças. Coisas acontecerem ao redor do mundo, porque nós tínhamos crianças orando pela China, pela Coreia do Norte, por Cuba, pela Nigéria, pela Somália, todos os países onde as pessoas não têm direito de serem cristãs. Essas crianças aqui, a Índia, né? Essas crianças do meu grupo começaram a orar e nós vimos muitas respostas de oração. Muitas respostas de oração. E eu quero encorajar você a entrar num mundo mais profundo. Você e as suas crianças, um mundo mais profundo de oração. Porque tem muita coisa para as crianças aprenderem, muitos dons para elas desenvolverem, muitas coisas que elas podem fazer e que vão transformar elas, a família delas, a igreja, a nação e o próprio mundo. Ore com as crianças, ensine as crianças a orar, ensine as crianças a ouvir Deus falando, porque Ele fala lá no coração delas e elas têm muito mais facilidade que a gente. Então lembra disso, escuta a criança, faça reunião de oração com elas, ensine a criança a orar pelos seus amigos e aquelas crianças que precisam de socorro de Deus, Deus vai estender a mão, porque Ele ouve quando a gente está orando pelos nossos amigos. Amém? Depois me conta qual é a sua experiência com oração, com as crianças orando. Vamos conversar, fala comigo, tá bom? Um abraço.